Olá, amigos e amigas, que bom estarmos juntos mais uma vez para refletirmos sobre a Palavra de Deus. O Evangelho deste domingo, dia 21 de março, nós já estamos nos aproximando da Semana Santa, apesar da pandemia, em que muitas igrejas em muitos lugares do Brasil não poderão ter celebrações presenciais. Semana Santa se aproxima e a igreja coloca para a nossa meditação e nos chama ao compromisso a partir de vários textos do Evangelho que narram exatamente o caminho de Jesus, a subida de Jesus para Jerusalém, onde ele será condenado à morte. Bom, e neste domingo nós meditamos no Evangelho de João, capítulo 12, versículo de 20 a 33. Eu gostaria apenas de ressaltar o versículo 24. É claro que o Evangelho sempre provoca em nós diversos apelos, diversos chamados à nossa consciência cristã. Mas, dentre tantos e tantos aspectos, eu vou propor agora uma reflexão sobre esse versículo que diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Jesus fala do sofrimento, fala da morte. É claro que a morte, e mesmo antes da morte, o simples sofrimento nos incomoda. Sobretudo porque nós vivemos hoje num tempo em que as pessoas buscam essencialmente o prazer. Quando nós assistimos pessoas que, mesmo diante da ameaça desse vírus, pessoas que insistem em fazer festas, em participar de aglomerações de todo tipo, porque exatamente não querem renunciar ao prazer. Então, falar de sofrimento, falar de morte para essas pessoas é algo que não está absolutamente nos seus planos. Mas Jesus fala do grão que, para germinar, precisa morrer. Para virar uma árvore, e uma árvore que produz frutos, o grão, a semente, precisa morrer. Historicamente, o sofrimento nunca foi encarado com naturalidade. Sofrimento, muito pelo contrário. Desde o Antigo Testamento, o próprio livro de Jó se revolta contra Deus exatamente porque ele acredita que Deus deveria impedir o sofrimento humano. E Jesus vem mostrar que o sofrimento não é desejado. É claro, Jesus não foi nenhum masoquista. O sofrimento não tem valor em si. O sofrimento pode ser uma maneira de chegarmos à vida plena. O sofrimento pode nos amadurecer e fazer com que os frutos possam ser produzidos em nossa vida. Muitas vezes é através de um caminho difícil que nós conseguimos alcançar a vitória. Muitas vezes é através da dor, das lágrimas, que nós conseguimos atingir determinadas vitórias em nossa vida. As pessoas que conseguem tudo com muita facilidade não dão valor às conquistas, não dão valor às vitórias. É preciso, muitas vezes, um sofrimento que não é algo querido por Deus, mas é permitido por Deus para que nós possamos crescer
como seres humanos, para que nós possamos produzir fruto de justiça, de generosidade, de solidariedade, de fraternidade. Então, minha gente, ao nos aproximarmos da Semana Santa, vamos meditar no valor do sofrimento. Não vamos simplesmente querer o sofrimento pelo sofrimento. Repito, Jesus não foi nenhum masoquista. O cristão também, é claro, não deve buscar o sofrimento pelo simples sofrimento, pelo prazer de sofrer. Não, claro que não. Nós devemos lutar para que não haja sofrimento. Mas também, por outro lado, devemos admitir que se acontecer o sofrimento, se a dor chegar, nós devemos encará-la com esta fé, esta certeza que Jesus tinha no seu coração. Jesus começa o caminho para a cruz, sabendo que o sofrimento lhe aguardava, mas ele caminha com o coração esperançoso, porque sabe que daquelas dores vão surgir uma nova vida. Então, vamos aproveitar esse tempo de pandemia, que é um tempo de grande sofrimento para todo mundo. Para algumas pessoas mais, para outras menos, mas todo mundo está sofrendo, todo mundo está, de alguma maneira, sendo limitado nos seus afazeres domésticos, na sua vida cotidiana. E muita gente está sofrendo porque está perdendo parentes e amigos, muita gente está sofrendo porque procura leitos em hospitais, não está encontrando. Então vamos aproveitar também este tempo de sofrimento, esta paixão que a humanidade está sofrendo, esse caminho para Jerusalém, esse caminho de cruz que a humanidade está percorrendo nos dias de hoje. Vamos aproveitar que não seja em vão este nosso sofrimento, que ao terminar a pandemia, e ela vai acabar, se Deus permitir, o sofrimento vai acabar, que depois de tudo isso nós possamos dizer: poxa, essa pandemia me trouxe lições de humanidade, eu cresci como ser humano, eu sou uma pessoa melhor, ou eu sou uma pessoa menos ruim do que era antes. Que o Senhor nos ajude a encarar o sofrimento na perspectiva da produção de frutos de vida e de vida em abundância.